Estava nos acompanhando ontem ou que esteve nos acompanhando nas plataformas analógicas e digitais da sua Tupã, em alguma delas talvez você tenha visto aí um relatório, né, das atividades de 2022 dos bombeiros voluntários aqui do Tupã-Ciretã. E esses são números bem interessantes ou impressionantes, né, e que a gente até se surpreende porque nós, há pouco tempo atrás, isso é questão de poucos anos, não tínhamos os bombeiros voluntários ativos, assim como eles estão aqui em Tupã-Ciretã. E aí, como é que ficaria todos esses casos aí, né? E a preocupação é que ainda há uma discussão política com relação à existência dos bombeiros voluntários ou não nacionalmente, né? Está legalizado, está tudo normatizado, está tudo colocado em funcionamento, mas existem ainda alguns segmentos da sociedade brasileira que discordam. Eu gostaria que esses que discordassem vivenciassem o que a gente vivenciou por décadas, não tendo a possibilidade de um atendimento local com a qualidade dos bombeiros voluntários que nós estamos tendo agora nesse momento. E, posto isso, né, eu convidei os bombeiros voluntários. Eu sou bombeiro voluntário, faço parte também do grupo de bombeiros voluntários lá, mas quem tem efetivamente esses números e quem pode nos falar com relação a isso é o Luiz Afonso Costa, que está aqui junto conosco. Ele é membro da equipe operacional e também é o Relações Públicas da entidade. É ele que nos repassa as informações para que a gente possa dar publicidade a isso, divulgar essas informações. E convidamos o Luiz Afonso, e ele conversou com alguns outros colegas lá da diretoria, mas nesse momento não foi possível a presença deles. O Luiz Afonso é quem está aqui presencialmente representando a entidade nesse momento. Luiz Afonso Costa, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem, Luiz Afonso? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes do Tupã-Ciretã, da nossa NET. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para conversar com o nosso público. Luiz Afonso, você nos passou ontem um relatório, deu publicidade a isso, informou a nossa comunidade aí das atividades de 2022. Vamos começar por aí. Nós tivemos um total de ocorrências de 42 ocorrências no ano de 2022. Sim. O número reduziu um pouco em relação aos outros anos, ou não? Nós tivemos aqui em 2021 57, 2020, que foi o auge, 111. Uhum. Depois 2019 37, 2018 14 e o nosso primeiro ano de atividade plena foi 2017 com 28 ocorrências, né? Fora aquele trabalho educacional e de prevenção, né? Fora isso também. Pois é nesse aspecto que eu queria tocar contigo. Nós tivemos uma certa diminuição em relação a alguns picos, mas mantivemos um volume grande de ações. Talvez as prevenções tenham melhorado, as pessoas melhoraram? Melhorou. Por exemplo, eu lembro bem quando a gente fez um trabalho aí com relação ao inverno, com relação à proteção das lareiras, aí que muitos não tinham aquela proteção, o hábito da limpeza, de manter a chaminé limpa lá, principalmente fora do período do uso do inverno. Manter limpa lá, desobstruída. Que às vezes a gente é citado, pedir apoio para alguma situação que tem os marimbondos lá criaram as abelhas que se alojaram, porque a chaminé geralmente ela tem abertura, né? Então é fácil, às vezes nesse período do verão, primavera, se acomodam ali. Alguns casos que outros, né? Então às vezes acontece isso aí. E também aquela proteção na frente da lareira, que o pessoal fez muito aí o trabalho de proteger com a tela, que continue fazendo isso aí, que é para proteção, porque às vezes alguns têm assoalho na residência, né? Então, até tapete, às vezes tem. Tapete, isso. Ou estofado perto também, porque a chispa ou alguma fagulha que saia da lareira que acaba pegando tapete, como tu disse, e o estofado, alguma coisa, ou o assoalho também. Então, muito se proteger diminuiu bastante. Que bom. A gente notou que diminuiu. Bom, vamos aos números que você tem em 2022 aqui, né? Você nos passou 11 incêndios em prédios, 7 incêndios em vegetação rural, 13 em incêndio veicular, 3 resgate de animais e aves, 9 outras ocorrências, né? 6 apoio à atividade pública e 3 desencarceramentos. Tem algum deles que lhe chama a atenção? Qual que te chama mais atenção? Quer repercutir algum desses aspectos aqui, desses números? Não, até então nós não tínhamos desencarceramento, né? Nós tivemos pessoas que ficaram presas num elevador, que daí a gente fez a operacionalização e colaborou com a retirada dessas pessoas de um elevador.
Teve também um caso que uma criança ficou presa fora do horário de funcionamento numa entrada giratória de um banco. Ah, é? Sim. Não sabia, né? Ocorreu. A gente também fez esse trabalho também de apoio e trabalhando junto com... Até no caso a gente tem que fazer um trabalho ligando com o sistema de segurança, com a atividade, e mais para manter calmo sim, para dar uma atenção à pessoa. A criança está muito nervosa ali, e cada vez que tu não conversa, vai dialogando com ele, daí conseguimos e foi retirar essa criança que ficou nessa situação. Então foi algumas que chamou atenção nesse ano também. É claro que sempre, todos os anos, dá o destaque dos incêndios residenciais, né? Sim, dá mais impactante. Dá mais impactante, né? São as duas. É o incêndio que tem as residências, claro que a maior concentração é a nossa parte urbana, que nós hoje estamos com 7 mil prédios, mais ou menos, na cidade, entre 7 e 8 mil, então o volume só aumenta, e evidentemente a cidade cresce e aumenta. E também alguns casos de ocorrência rural, residência e galpões rurais também. E ocorre por N situações, às vezes é por parte elétrica, às vezes é sobrecarga elétrica, geralmente é sobrecarga elétrica aí, que a gente tem notado, mais ou menos aí. E também os incêndios de vegetação. Daí a de vegetação, dentro dessa parte, o maior percentual é as lavouras, evidente, né? Então, ocorre por N situações, porque até a própria partícula positiva da negativa, por exemplo, assim, do trigo, principalmente do trigo, ela é muito fininha. Ela por si só, ela gera. E esse ano que passou, a gente notou numa das atividades que as máquinas estava ocorrendo um incêndio com vento a favor, e o fogo também, que consumiu quase 200 hectares de vegetação da lavoura, mas a máquina ia trabalhando e lá pelas tantas caiu uma bucha de resíduo incendiada. Então isso é a prova, e era uma lavoura de trigo. E ela pegou fogo e tive que combater imediatamente, porque ela já estava fazendo, ela começa a fazer um círculo, daí ela vai aumentando, se o vento propaga, daí ela tende a ir para aquele lado que está tocando o vento, daí para fazer. E aquele dia, casualmente esse dia, deu um redemoinho também, daí o redemoinho pega o fogo e conduz ele mais adiante ainda. Então tem N situações, por isso que a gente notou já uma situação que o produtor, o trabalhador, o operador da máquina usando o soprador. Que daí quando tu para a operação ali, meio-dia, ou de tarde, ou no intervalo ali, sopra todo aquele pó, né, que pode gerar, porque tem outras situações que pode gerar o incêndio também. Então tu sopra e tira aquelas partículas fora para deixar ela ao ar livre ou no local lá adequado lá. Então isso ajudou bastante, a gente notou. Quando a gente comentou isso aí, que a tal da prevenção também nesse setor está funcionando também. Muito bem. Bom, os números são bem impressionantes, né? 42 ocorrências no total, né? Distribuídas aí em incêndios de prédios, vegetação rural, incêndio veicular, ocorreram resgate de animais e aves, apoio à atividade pública, desencarceramento, né? Que foram 3 aí, que era uma atividade nova que eles estão fazendo. E outras ocorrências, foram 9 aqui, várias ocorrências aí acontecendo. Eu vou fazer um intervalo comercial para a gente conversar um pouquinho com o Luiz Afonso da BVT, da Associação de Bombeiros Voluntários, né? Da CBVT, que é o C? Porque era o BVT, era a unidade, né? Agora é C? Corpo. É o Corpo de Bombeiros Voluntários. Perfeito, muito bem. Agora é CBVT, Corpo de Bombeiros Voluntários de Tupanci, até as atividades de 2022. Entidade esta que é oficializada, registrada, é filiada à Voluntersul, enfim, nós vamos também falar sobre isso. Vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno em nome de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Teseus 30, que você